Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 23 de maio de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece, que será proferida pelo nosso querido amigo Tarcísio. E logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, espiritualidade, amiga aqui presente, queremos agradecer mais uma vez por essa oportunidade que estamos tendo de aprendizado, possamos assimilar tudo que vamos ouvir hoje, usar no nosso dia a dia, para que possamos, Senhor, e amigos espirituais, sentir essa vibração, modificar os nossos pensamentos e os nossos atos, e a cada momento sentir a Tua presença. Possamos dar um passo a cada momento em Tua direção, deixando o homem velho para trás, corrigir os erros e ir avante, porque já estamos muito atrasados. Sabemos que somos rebeldes, mas queremos se melhorar. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebemos, pela oportunidade que estamos tendo e que possamos realmente usá-las ao nosso proveito. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, que assim seja. Vamos agora ouvir a nossa querida Cecília, que irá fazer a recapitulação do nosso último estudo, né, Cécia? Está acabando o capítulo. Nós estamos no momento em que André e Sertório se encontram ainda na casa de Marcondes, e já de saída, porque o ambiente estava cada vez mais difícil. As três entidades femininas estavam usando vocabulário, insultando, tudo de uma forma muito vulgar, muito inferior. E o Marcondes encolhido, choramingando, porque ele pedia desculpas, porque não sabe como isso aconteceu. Então Sertório puxou logo André e foram para a rua. Chegando lá, André ficou sempre assustado, por que iam sair. A cabeça de André era sempre voltada para prestar o auxílio, seja de que forma for. Mas Sertório falou para ele o seguinte, que eles tinham que passar por essa experiência para poder, depois de uma avaliação, sentir o erro do que eles fizeram, que tudo era consequência de escolhas deles. E a seguir, ele também informou que precisavam voltar para a reunião do Alexandre, porque aquela reunião era muito importante, não era feita só para aqueles encarnados que colaboravam com auxílio às pessoas necessitadas também encarnadas, mas era também destinada àqueles do plano espiritual que se dedicavam a esse auxílio a essas pessoas necessitadas, pessoas encarnadas necessitadas. E com isso não satisfez muito o coração do André, que ficou muito pensativo. Então Sertório mandou que ele acabasse com aquele sentimento, guardasse o sentimento bom para outra coisa, e que ele estava caindo no sentimentalismo doente, e que isso não era possível, que ele ficasse tranquilo, que no momento exato aquelas pessoas seriam atendidas. E aí nós encerramos o capítulo e passamos o capítulo 9 para a tia. Novo capítulo, né, Cecília? Obrigada, meu amor. Então vamos lá. Capítulo 9, intitulado Mediunidade e Fenômeno. Que Jesus nos guie.
era considerável o número de amigos encarnados. Então lembra, vamos lá. Teremos uma palestra no mundo espiritual pelo senhor Alexandre. Confere. Quantos convidados? 300? Mais de 300. Pouco mais de 300. Quantos deveriam comparecer? 32. Desses 32, 3 não foram. Tudo isso aqui nesse penúltimo capítulo foi mostrar a saga, né? Porque o André Luiz acompanhou e foi com cada um para verificar por que esses não estavam presentes. Então, porque foi falar mal da vida alheia, de alguém que já estava desencarnado. O outro estava enrolado com 2 entidades. Qual é o outro? Só são 2, né? Obrigada. E o último estava enrolado com 3 entidades voltadas ao desequilíbrio sexual. Então, 2 faltaram. E agora, o que o Alexandre orientou? Se por um acaso aconteça o que acontecer, deixa eles e volta para a reunião. Não tem que resolver isso agora, porque vocês têm que participar da reunião. Então, agora nós teremos a honra de participar dessa reunião, porque o André Luiz vai transcrever não só a reunião, mas o que Alexandre falou. Bora lá? Era considerável o número de amigos encarnados, provisoriamente libertos do corpo físico pelo sono, que se congregavam no vasto salão. Então, tinha muitos encarnados que estavam no momento do desdobramento participando dessa reunião no mundo espiritual. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia, instalaram-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Então, estavam ali os alunos diretos de Alexandre. Distribuíam-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano. Calculei, diz André Luiz, a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas. Olha lá, número bom. Então, calculei a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas, tá? Aproximadamente. Exceção dos desencarnados que acorriam até ali em mais vasta expressão. Então, aproximadamente 200, né? Um pouco mais, perdão. 100 pessoas de encarnados em estado de sono e um pouco mais dos desencarnados, porque lembra que foi solicitado, a gente pode ir lá, né, levar um grupo para assistir. Então tinha encarnado e desencarnado. E ele diz que desencarnado, né, exceção dos desencarnados que acorriam até ali em mais vasta expressão, mais de 100. Além do grupo do irmão Francisco, que foi esse que solicitou, não foi o Francisco que solicitou que poderia levar alguns irmãos? Que trouxera os tutelados, outras associações da mesma natureza compareciam com os seus pupilos interessados em novas instruções. E o tema vai ser mediunidade, tá, gente? Observei, porém, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre... Então, observei, porém, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações, não em sentido verbal, mas por consultas que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. Então, seria aberto para todos fazerem perguntas? Não. Só quem podia fazer pergunta? Os alunos direto de Alexandre, esses que são os mais próximos. E daria na hora da fala? Não, antes. Então é como se fosse assim, como são estudantes direto de Alexandre, já estão acostumados com o trabalho do senhor Alexandre, eles vão elaborar perguntas e Alexandre vai responder essas perguntas durante a atividade. Estamos juntos? Isso que ele diz. Mas por consultas que eram previamente transmitidas a ele
antes de iniciar a dissertação. Vamos lá, então aqui a gente já temos aí talvez 400 pessoas aproximadamente, encarnado e desencarnado, um grupo de estudantes vinculados a Alexandre, mais próximo ali, compondo também a mesa, e são esses que já passaram para ele perguntas. Estamos juntos? Então vamos lá. Atendendo minha curiosidade, Sertório, que se mantinha a meu lado, explicou atencioso. Há muitas escolas deste gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos de sono físico. É natural que os discípulos permanentes desse ou daquele setor caiba o direito de interrogar. Como vemos, não há particularismo. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços. Mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direito outros, por sua vez, nos núcleos a que pertencem. Porque uma pergunta bem elaborada faz com que possa aprofundar melhor o assunto. E quem está mais preparado para fazer essas perguntas, se não os próprios alunos do seu Alexandre? Não é verdade? Mas ele diz, mas os outros terão o seu momento para fazer também as perguntas. Mas como ele diz, nos núcleos a que pertencem. Então, num grupo menor. Nós estamos aqui com uma plateia de quase 400 pessoas, ou mais. Satisfeito pelo esclarecimento, indagou André Luiz. Qual o tema da noite? Há programa pré-estabelecido? Respondeu o Sertório. Há sempre plano organizado para o trabalho. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre, depois de receber as indagações e consulta dos frequentadores habituais. O orientador examina atentamente as questões suscitadas pela maioria e fornece instruções, de modo a satisfazer igualmente aos assuntos com minoria de interessados. Legal, a organização, né? Então, para a gente entender, existe um tema específico, há um programa estabelecido, há sempre plano organizado para o trabalho. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre. Improvisados por quê? Depois de receber as indagações e consulta dos frequentadores habituais, aqueles que estão sempre. O orientador ele examina atentamente as questões suscitadas pela maioria e vai fornecendo instruções de modo a satisfazer igualmente aos assuntos, com minoria de interessados. Então, ele tenta ali acolher a todos. E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nesta noite? Creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno em geral. Então, vamos lá falar de mediunidade. Esse material do seu Alexandre é tão bom, que eu me recordo que na época, que nós já estudamos esse livro, né? Só que nós não gravamos na época. Nós fizemos um seminário só da palestra dele. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar na Assembleia a equipe dos auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna, iniciando os serviços educativos. Olha, convidou-me a integrar, o André foi para lá também. Mais do que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura veneranda e imponente. Irradiando a luz que lhe era própria, Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Aqui apresentando o seu Alexandre. Gente, ele emitia o quê, hein? Irradiando a luz que lhe era própria. Aí você lembra de quem? Nosso Senhor Jesus, quando diz: fazei brilhar a vossa luz. E o que faz brilhar a nossa luz? Moral. O bem, a nossa capacidade de amar.
todas as atenções centralizadas nele, começou a explanação com uma rogativa ao Senhor, suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Porque não iriam fazer as perguntas, né? Ele faz uma oração solicitando que ele possa compreender as perguntas, como também quem estaria ouvindo pudesse compreender as respostas. Era tocante e nova para mim semelhante oração, inteiramente espiritual e sem um mínimo laivo, né? Ou seja, mancha de personalismo. Todavia, porque, gente, quanto mais evoluído o espírito, menos há necessidade de personificar. Porque o espírito evoluído, ele coloca Jesus no centro de tudo, Deus no centro, Jesus o modelo. Então, você vê aqui que ele não tem afetação, ele já iniciou elevando o pensamento a Jesus, pedindo que pudesse compreender melhor. Então, a gente vê aquela pessoa que já compreendeu que quem tem que brilhar é o Cristo e não nós. Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, olha aí, impessoalizar-se, entendeu? Não existe o ego ali, não existe a personalidade, eu, não. Sabe, vai falando e vai colocando Cristo à frente de tudo. Afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos, como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Fim da oração comovedora, começou a falar, dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas. E aí nós teremos o nosso querido Augusto emprestando a sua voz para o Alexandre. Aí vai ser longo. Eu vou solicitar para o Augusto fazer a leitura de toda a palestra de uma só vez, aí depois a gente vai voltar ticando, tá bom? Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica, em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psíquico-fisiológica. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior. Sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios? Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, de modo algum poderia significar a realização espiritual propriamente dita. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Como acontece a comezinhos serviços de natureza terrestre, é imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a assembleia, como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador, e prosseguiu. E aí nós vamos comentar esse texto. Pode ficar aí, vamos ver se vai dar tempo aí. Bora lá.
Vamos então comentar essa primeira fala do senhor Alexandre, essa introdução realmente, e a gente vê já a chamada de responsabilidade que ele nos traz. O convite mesmo, é como se fosse assim. Porque o que acontece? A gente diz assim: eu queria tanto assim ser um médico como o Chico Xavier, né? Mas você só está pensando na faculdade. A gente não para pensar no sacrifício, na renúncia, na resignação de Francisco Cândido Xavier, para o trabalho que ele realiza. Imagina que ele ia para a casa da prece, às vezes 2, 3 horas da tarde. Sentava-se ali à mesa e só se levantava sem tomar café, sem ir ao banheiro. Todo mundo ia e voltava, e ele ali sentadinho até 4h30, 5 horas da manhã. Quem está preparado para isso? Quem quer pagar esse preço? A renúncia mental, a renúncia social. Então a gente começa a ver uma série de comportamentos que a gente não quer. Então não é só ser médium, é pagar o preço para ser um bom médium. Porque não é só a faculdade mediúnica. A faculdade mediúnica, ela é neutra. Quem dá qualidade à faculdade é a minha conduta moral. Quem vai falar das minhas companhias espirituais é a minha conduta moral. Né? Então vamos lá mais um pouquinho. Vamos destrinchar aqui. Vamos ticar o peixe. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psíquico-fisiológica, né? Então, é muito comum quando você fala de mediunidade, os médios realmente mostrar a sua dificuldade, a dificuldade de concentração. Às vezes o médium sai do trabalho mediúnico com mal-estar. Às vezes o médium reclama de muitas influências espirituais, que aquilo está tomando uma proporção maior. Às vezes o médium reclama que ele não sabe diferenciar o que é dele e o que não é. Às vezes dentro da reunião mediúnica tem muitos espíritos levianos. Então uma série de dificuldades, né? E essa dificuldade, como ele diz, psíquico-fisiológica. Eu tenho aprendido em espiritismo, e infelizmente hoje nós temos um alto número de médios e de trabalhadores da reunião mediúnica que se arvoram a fazer o trabalho mediúnica sem nunca ter estudado o livro dos médios. E o pior, para eu ter estudado o livro dos médios, eu teria que ter estudado já o livro dos espíritos. Eu não posso chegar no livro dos médios sem ter estudado o livro dos espíritos, porque eu não vou entender o livro dos médios sem ter estudado o livro dos espíritos. Por isso que o livro dos espíritos é o primeiro, o livro dos médios é o segundo. Então, como é que eu vou me arvorar sabendo que o livro dos médios é o manual do médium? E nós somos espíritas, então nós fazemos reuniões mediúnicas pautadas no espiritismo. Existem evocações de espírito em tudo quanto é lugar, gente. A gente vê isso hoje dentro das igrejas evangélicas, espíritos ali se comunicando. A gente vê dentro da Umbanda, do Candomblé. Em tudo quanto é lugar tem diálogo com os espíritos. Mas nós espíritas temos que fazer esse diálogo à luz da doutrina espírita. Então, por falta de estudo, nós estamos vendo um espiritismo sendo misturado com a Umbanda. Nós estamos vendo o espiritismo sendo misturado com o Candomblé. Por falta de estudo. Então daqui a pouco a gente começa a sair esfregando o corpo da pessoa para tirar isso, aquilo, outro, achando que o passe vai resolver tudo. Isso está dentro da Umbanda, mas não dentro do espiritismo. Por falta de estudo. Então, se nós queremos exercer a faculdade mediúnica à luz da doutrina espírita, devemos estudar o espiritismo. E o manual é o livro dos médios. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior. Sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Ou seja, eu quero ter um Emmanuel ao meu lado. Eu quero ter um Dr. Bezerra de Menezes. Eu quero poder receber a assistência espiritual, a intuição,
A pergunta é: eu estou pagando o preço? Por que o Chico tinha um Emmanuel ao lado dele? Por causa da sua conduta moral. Isso não é um brinde, é bom senso. Por que um espírito nobre vai ficar ao lado de quem é hipócrita, de quem não se esforça, de quem tem uma vida mundana? Eu conversando com uma jovem, fazendo diálogo fraterno, ela dizendo, ela quer se libertar, porque hoje a juventude de hoje tem um movimento, um acesso realmente muito grande às drogas e ao sexo. E o jovem que não entra nisso é discriminado pelos jovens. Então ela, tadinha, fazendo seu processo de mudança, ela foi numa festa e ali, ela conversando com os amigos, quando se viu, já estava fazendo igual, e depois surgiu realmente uma culpa muito grande. Mas ela conversando comigo, ela disse: tia, uma das minhas amigas, eu tentando explicar para ela, falar da vida espiritual, falar que ela deixasse um pouco o álcool, eu tomei um susto tão grande, porque de repente ela abriu os braços, tia, me olhou assim de um jeito tão que me deu tanto medo, e ela dizia assim: eu gosto é da vida mundana. Eu vou repetir: mundana. Mas ela disse: tia, ela abriu os braços assim, gritava assim, quase espumando. Ela estava sozinha. E a jovem, com pouca sensibilidade, percebeu isso. Então, ou seja, espíritos nobres não vão perder tempo, porque eles não vão ficar com quem não quer ouvir. E eles precisam realizar um trabalho divino. E para esse trabalho divino, eles precisam de instrumentos que se esforçam. Então, para eu ter a companhia de espíritos nobres, eu não tenho que ser nobre, eu tenho que me esforçar para ser nobre. Se eu estou em esforço, isso já é o suficiente. Outra coisa que os espíritos se afastam, de vaidosos. Quando você começa a se envaidecer pela faculdade mediúnica que tens, isso é o suficiente para os espíritos se afastarem. Você começa a ser aquele médium que quer medicar, aquele médico que quer dar conselho para todo mundo, aquele médico que quer adivinhar que tudo que está passando. Então, e a vaidade: olha, eu estou sentindo que a tua vibração não está muito boa. Então, e é um ato de vaidade mesmo. O que a gente aprende de espiritismo? Se eu por um acaso chego próximo ao Tarcísio e percebo algo estranho, eu não vou dizer para ele: estou sentindo algo estranho, mas eu vou perguntar: e aí, Tarcísio, como é que tá? Tá bom? Botei, vamos conversar um pouquinho. Pronto. Dizer: eu estou sentindo que as tuas vibrações, as tuas companhias não estão muito boas. Isso é um ato de vaidade, e eu ainda vou deixar o Tarcísio pior do que estava. Entendeu? Que agora ele vai ficar olhando para o lado, agoniado para saber quem está ao lado dele. Entendestes? Então, esse lado místico é vaidade. E os espíritos sabem, gente, quando a gente trabalha em nome do Senhor e quando a gente trabalha em nome da vaidade. Então, olha só: desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior, sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Corrigir atitudes mentais. Olha que interessante, porque o que a gente aprende? Tudo começa onde? A gente não tem repetido muito isso aqui? Então, a gente até falou no Evangelho. Então, às vezes diz assim: eu não faço mais isso. Mas você pensa. Quando a gente pensa, olha a quantidade de coisas com pensamento inadequado. Quando a gente pensa, a primeira coisa, eu manipulo o fluido para ficar mais denso ainda. Segunda coisa, eu entro em sintonia com espíritos que estão pensando o que eu estou pensando. Espíritos e almas, ou seja, encarnados e desencarnados. E nós ficamos em um círculo vicioso de pensamento. Então, por exemplo, vamos pegar o ciumento. Imagina, você é um ciumento. Então, você é uma pessoa extremamente ciumenta. Então, vamos dizer que a fofa demorou a chegar.
né? E aí você ligou e o telefone deu desligado. O que o ciumento começa a pensar nesse momento? Ele vai idealizando, ele vai criando coisas na cabeça dele. Nisso, ele já se vincula com espíritos encarnados e desencarnados da mesma forma. E aí os espíritos que querem fazer o mal a ele, aproveitam essa brecha e ainda vai dando mais ideias ainda. Ele já começa a ver a mulher enrolada com outro homem dentro de um motel. E a coisa vai tomando uma proporção cada vez maior. Quando a coitada chega, a vítima, coitada, descarregou o celular, ela não levou o carregador, só isso. Aí ela chega, oi querido, pronto, o homem já recebe um inferno na mão. Começou tudo aonde? No pensamento. Então, quando a gente fala de mundo espiritual, eu estou falando de psiquismo. Como é que eu, com psiquismo sujo, eu não faço nada, mas o meu psiquismo está sujo. Como é que eu vou oferecer esse psiquismo numa reunião mediúnica? Imagina eu ir para uma desobsessão com o meu psiquismo adoecido. Como que eu vou acolher os doentes? Que tipo de psiquismo eu vou ofertar ao meu irmão? Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Como tentar desejar construções sem bases legítimas? Bases legítimas. E qual é a base legítima? Ele está falando do quê, hein? Atitudes mentais diante da vida. Porque às vezes a gente está vivendo uma situação, a gente não fala nada, mas a nossa cabeça, né? Não é verdade? O pensamento frente àquilo, pronto, acabou. Por isso é que ele diz, o pensamento frente à vida humana. Então ele diz assim, ó, como intentar construções sem bases legítimas? Atingir os fins sem atender os princípios? Bem, eu quero a presença do Dr. Bezerra de Menezes, mas qual é o meio para isso? Para você ter um Dr. Bezerra ao seu lado. Eu quero poder ser um médium maravilhoso. Sim, mas qual é o preço? Quais são os meios para isso? Aqui mesmo no estudo a gente tem esse exemplo, né, Conceição? Diga lá. Aqui mesmo no nosso estudo, antes dessa parte, no capítulo anterior, nós temos daquele rapaz e da mãe, que eles querem ser médios, mas a situação, ele envolvido com as moças, né? Aqueles que estavam mais, e a mãe com o próprio marido. O próprio marido desencarnado, né? Não quer pagar o preço, né? Então, às vezes é isso, a gente quer, mas não quer pagar o preço. A gente quer ser médio ostensivo, uma faculdade maravilhosa, mas qual é o preço? E ali eles se justificavam, né? Eu me lembro que o mentor espiritual, não sei se quem foi o mentor espiritual, foi Alexandre mesmo? Não, né? Foi Alexandre? Que usou a jovem? Isso, usou a irmã dele, filha dela, para tentar orientar, para tentar fazer com que ele se esforçasse. Mas não, você é tão jovem, né? Você não sabe de nada. Mal sabiam eles que era Alexandre que estava falando através da jovem. Porque o que acontece? Todos nós, gente, eu me incluo também, todos nós, a gente tem uma tendência muito grande a justificar e a dizer assim, não dá, isso é muito difícil, a gente não tem condições disso, né? Então, a gente, nesse processo de justificativa, a gente vai retardando o nosso processo de evolução e justificando, e aí a gente vai se acomodando. Então, a justificativa acaba sendo realmente para a gente se acomodar. E quanto mais a gente justifica, mais distante a gente fica da mudança. Então, o correto realmente é a gente parar, avaliar, reconhecer e se predispor à mudança. Eu digo que para nós espíritas, tem situações realmente que não cabe mais. Que bom que as nossas brigas já são mais voltadas ao nosso mundo íntimo. Mas ainda tem irmãos que brigam para não roubar. Tem irmãos que ainda brigam para não trair. Né? Coisas assim ainda bem... Mas ainda está enrolado com isso. Então, se a gente já pelo menos consegue ser fiel
E se a gente pelo menos consegue ser honesto, nossa, que bom, nos livramos de algumas encrencas, né? Agora vamos ver a parte sexual, a gente não é escravizado, o sexo, então isso é uma coisa que a gente também tem que trabalhar, porque tudo isso faz parte do nosso processo de evolução. Até a gente conseguir trabalhar com a vaidade, com o orgulho, que aí já é um outro passo. Então a gente primeiro lidar com os vícios, se libertar dos vícios morais, e daqui a pouco a gente começa a fazer esse trabalho que exige a humildade. A humildade, gente, já é um trabalho já bem mais à frente. É bem mais à frente. Então a gente não pode pular, não. A gente tem que ver primeiro aqui tratar os vícios. Esses vícios morais. Tratando esses daqui, a gente vai para mais longe. Não dá para a gente exigir ter uma atitude de humildade se a gente ainda está ali fazendo roubos, traições e outras coisas, né? E justificando. Então a gente tem que ir eliminando, né? Dá mais um pouquinho. Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes, né? Eu prometo, né? Não. E o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações. Então você colocar a fé como aquele amontoado de pedidos mesmo. Não, eu tenho fé que eu vou conseguir isso. Não, eu tenho fé que é aquilo. Eu tenho fé. Não, amontoado de palavras, não é isso. E o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, o sentimento, de modo algum, poderia significar realização espiritual propriamente dita. A edificação do reino interior, com a luz, ele colocou esse luz com L maiúsculo, ele está falando da luz divina. Por que o símbolo da luz? Está escuro. Acendeu a luz, acabou a escuridão. Não existe mais escuridão onde tem luz. E essa luz divina, essa luz que é a luz do amor, que nos liberta, essa nos tira da escuridão secular ou milenar que nós estamos inseridos. Porque quando nós estamos na escuridão, nós não conseguimos identificar, nem andar e nem se movimentar. A gente não tem como enxergar, a gente não consegue identificar nada, porque a gente está na escuridão. Então, quantos de nós estamos vivendo a vida na escuridão? Sem conseguir identificar, sem conseguir perceber, na escuridão. Uma vez que a gente conhece essa lei, essa luz divina, aí a gente começa a enxergar as coisas que estão em torno da gente, que antes a gente não enxergava. A edificação do reino interior, porque essa luz divina, esse reino, a gente sempre imagina um reino, um lugar fora, né? A gente vai para o reino de Deus. Não. O que Jesus nos ensina? Que o reino de Deus, ele deve e está onde? Dentro. Porque quando eu me ilumino com a lei divina, com o amor divino, com a luz divina, eu não vou mais estar na escuridão. Eu sempre vou saber o que fazer, como fazer e por que fazer. Eu sempre vou saber como estar. E ninguém mais me tira a paz. Porque o reino está dentro de mim, entendeu? Não é um lugar geográfico, é um estado de alma, é uma conquista. E essa conquista é o quê? É a luz divina. E o que é a luz? É a sabedoria divina. É quando eu realmente aprendi a lei de Deus na minha vida. Sabe quando você aprende verdadeiramente, que você vive aquilo? Que aquilo faz sentido na tua vida? Deu para compreender, gente? Faz sentido? Não será tão somente, vou voltar aqui, a edificação do reino interior com a luz divina essa luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Por que persistente? Se eu viver o evangelho hoje, amanhã eu não vivo nem depois de amanhã, vai fazer sentido?
é todo dia. É persistente. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho, persistente esse trabalho e sereno, sem desespero. Trabalho persistente e sereno, sem desespero. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Não basta eu falar, eu creio. Não basta eu falar, eu sei. Não basta eu ensinar. Aqui eu estou falando. Ensino. O evangelho, ele só vai fazer sentido se ele fizer parte da minha vida. Caso contrário, ele não está servindo para nada. Entendeu? Porque o evangelho não é para ser falado, o evangelho é para ser vivido. Então aqui a gente está estudando em grupo. Mas o evangelho só vai estar em mim quando eu praticá-lo. Sem a prática, eu sou um sino que faz barulho. Só isso. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Fé viva. Então tem fé morta? Tem. O que é a fé morta? Eu sei e não vivo. O que é fé viva? Eu sei e eu vivo. Como acontece a comezinhos, ou seja, a simples serviço de natureza terrestre. É imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, a aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Ou seja, é muito trabalho ou é pouco trabalho? É muito trabalho. Tudo isso aqui que ele está falando é mostrando assim, olha. Aí eu posso pegar a fala de Emmanuel quando falou a Chico. 3 coisas, Chico. Disciplina. Para tudo. Para tudo, tudo. Não basta só fazer, tem que fazer. Aí diz aqui, ó, fazer com que? Esforço de aquisição, planos deliberados previamente, tem que ter programação, aplicação necessária no que vai fazer, experimentação da solidez, tá de sólido, demonstração de equilíbrio, aconteça o que acontecer, você tá lá, ó, nada de sair bater a cabeça na parede, firmeza de linha, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Ufa! Alexandre fez então ligeira pausa, fixou atentamente a assembleia, como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador, e prosseguiu. Cenas do próximo capítulo. E agora, essa primeira fala dele foi introdutória. Só tá, como disse, é aquele alface e o tomatezinho, né? Que é só a entrada, né? A próxima estudo é que vai começar a esquentar. Mas ele já deixou bem claro que é necessário a disciplina, é necessário realmente você traçar uma meta. Então você imagina, a gente se predispõe ao estudo, mas a gente se compromete com o estudo. A gente traça o nosso dia. Você já parou para pensar? Olha, amanhã é um novo dia, eu vou fazer isso. Aí eu vou dizer, aonde está aqui as coisas espirituais? Ou como estão as coisas espirituais? Fale, professora. Sim, é essa. É. Agora é assim, professora, quando a gente fala em
Porque vamos pensar, nós somos seres milenares. Nós já, só da era cristã são 2000 anos, 2023 anos. Nós temos Sócrates, que veio 500 antes de Cristo. Aí nós temos Lao Tse, temos Confúcio, temos Buda, temos Krishna. Nós já temos aí, eu acho que uns 3.000 anos de lições morais. Não existe um ser humano que não teve oportunidade de viver na luz. Todos nós tivemos essa oportunidade. Quando o professor Allan Kardec, quando pergunta onde está gravada a lei de Deus, e os espíritos responderam, na consciência. Aí, se está gravado na consciência, por que Deus envia os profetas? Kardec fez a pergunta. E os espíritos responderam, para lembrar o que vocês esqueceram. Então, a lei de Deus, que é a lei do amor, ela está íncita em nós, ela está gravada em nós. Mas nós a esquecemos. Então, todos esses homens que vieram para lembrar a nossa capacidade de amar. Porque se eu pegar todo o material de Confúcio, tudo que ele fala é amor. É respeito, porque quem ama respeita, quem ama cuida. Se eu pegar um pouco de Sócrates, eu vou pegar o quê? É o amor, é o respeito na relação. Então, todos nós trouxemos a luz dentro de nós, mas nós apagamos, nós escurecemos. Então, o ser humano não é que ele nunca teve oportunidade de conhecer a luz, não. É porque nós, seres humanos, nós os terrícolas, que isso é muito vinculado aos terrícolas, nós negamos a luz. Nós optamos em viver na escuridão. Tanto é que às vezes, nós aqui mesmos encarnados, às vezes você vai conversar com alguém, aí diz, não quero nem saber essas coisas, que é para eu não me comprometer, né? A pessoa que quer falar das coisas espirituais, não quero nem saber essas coisas espirituais, porque é melhor eu não saber para eu não ter que responder. Mal sabe ele que ele vai responder. Então, eu digo que hoje a humanidade terrena, todos nós já somos espíritos bem velhos. Pode? A minha família toda é espírita. Então eu já tinha aquelas noções, mas eu não queria. Isso aí não dá para se bater do lado, eu vou em cima. Aquela rebeldia, sabe? Só depois que o Pato morreu que eu resolvi encarar a sério, sabe? Porque eu não admitia que eu tinha que obedecer tanta regra. Eu já conhecia um pouquinho, mas ficava lutando contra a rebeldia. E assim somos nós. Então a gente vem nessa rebeldia, né, Nilza? Há milênios. Entende, professora? Platão, quando ele fala o mito da caverna, justamente porque às vezes no mundo espiritual não vive. Aí surge só Aristóteles que diz ética e moral, né? Ele bate muito nessa regra, na ética e na moral. Exatamente. Eu digo até assim que quando eu falo que o estudo acadêmico ele é um paliativo, o estudo do espiritismo é a cura. Porque o espiritismo ele nos diz de forma muito clara e ele dá todos os subsídios para que cada um de nós, possamos nos tornarmos pessoas melhores, né? Porque você imagina um ser humano moralizado, gente, eu acho que 95% de tudo que é de ruim dessa terra acabaria. Todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos é resultado da falta de amor. Todos, pode prestar atenção, tudo, qualquer coisa que tu venha me falar. Filho foi abandonado, falta de amor. Pais foram abandonados, falta de amor. Político que não respeita, falta de amor. Professores que não são íntegros, falta de amor. Empresários que não são íntegros, falta de amor. A área da saúde que não são íntegros, falta de amor. Tudo é falta de amor. Nem que eu fale a língua dos homens e dos anjos sem amor.
E aí as guerras. Então a gente vive o inferno, não é criação de Deus, é nossa criação. A gente vive o inferno dentro da família, por conta do orgulho, do egoísmo e da vaidade, dentro da família. E é difícil. Então somos nós fazendo as guerras micros e macros. Foi bom, gente? Foi bom, né? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Irradiando a luz que ele era própria. Aí você lembra de quem? Nosso Senhor Jesus, quando diz: fazei brilhar a vossa luz. E o que faz brilhar a nossa luz? Moral. O bem, a nossa capacidade de amar. Porque, gente, quanto mais evoluído o espírito, menos há necessidade de personificar. Porque o espírito evoluído, ele coloca Jesus no centro de tudo. Deus no centro. Jesus o modelo. Então, você vê aqui que ele não tem afetação. Ele já iniciou elevando o pensamento a Jesus, pedindo que pudesse compreender melhor. Então, a gente vê aquela pessoa que já compreendeu que quem tem que brilhar é o Cristo e não nós. Não é só ser médium, é pagar o preço para ser um bom médium. Porque não é só a faculdade mediúnica. A faculdade mediúnica, ela é neutra. Quem dá qualidade à faculdade é a minha conduta moral. Em tudo quanto é lugar tem diálogo com os espíritos. Mas nós espíritas temos que fazer esse diálogo à luz da doutrina espírita. Ou seja, eu quero ter um Emmanuel ao meu lado, eu quero ter um Dr. Bezerra de Menezes, eu quero poder receber a assistência espiritual, a intuição. A pergunta é: eu estou pagando o preço? Por que o Chico tinha um Emmanuel ao lado dele? Por causa da sua conduta moral. Isso não é um brinde, é bom senso. Por que um espírito nobre vai ficar ao lado de quem é hipócrita? Então, para eu ter a companhia de espíritos nobres, eu não tenho que ser nobre, eu tenho que me esforçar para ser nobre. Não existe mais escuridão onde tem luz. E essa luz divina, essa luz que é a luz do amor, que nos liberta, essa nos tira da escuridão secular ou milenar que nós estamos inseridos. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos envolver o nosso querido Augusto para fazer a nossa prece de encerramento? Fechemos os nossos olhos e, voltando novamente o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, possamos dizer: amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse banquete
que Tu nos proporciona. E com o coração cheio de alegria, voltados para Ti, Te agradecemos essa oportunidade, mestre amigo, de refletir sobre Teus ensinamentos de amor. E que possamos, mestre amigo Jesus, ter essa vontade firme de continuar, mestre amigo Jesus, Te buscando através do estudo, para que possamos, através dele, cada vez mais nos aproximarmos de Ti. Que a Tua paz, que Teu amor nos envolva e que possamos, mestre amigo Jesus, terça-feira novamente aqui estarmos reunidos em Teu nome para continuarmos, mestre amigo Jesus, recebendo esse amor, esse carinho que Tu dedica a todos nós. Obrigado, mestre, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.